TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à mobilidade urbana de Petrópolis. O governo federal lançou o FIES Social para estudantes de baixa renda. O programa será iniciado a partir do segundo semestre deste ano. Os casos de dengue na região já ultrapassam o número de 2023 no interior do estado do Rio. O resultado da pré-matrícula 2024 para creches e CIMEI em Teresópolis será divulgado na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro. O diálogo com o objetivo de apontar possíveis soluções para a mobilidade urbana da cidade imperial. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo para a primeira edição do Correio Petropolitano Debate no sábado. Você é sempre muito bem-vindo para curtir, comentar e compartilhar nossa programação aqui na TV Correio da Manhã pelas nossas redes sociais. Dados do painel Monitora da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro mostram que alguns municípios da região serrana apresentaram mais casos prováveis de dengue nos 2 primeiros meses de 2024 que o ano inteiro de 2023. Entre as cidades, Três Rios apresentou um número mais expressivo. Apenas em janeiro deste ano já foram confirmados 575 casos. Em todo o ano de 2023 foram confirmados 458. Em janeiro do ano passado, o município registrou apenas 2 casos. Contudo, o painel revela um aumento de casos em todo o estado do Rio de Janeiro. De janeiro até o dia 15 de fevereiro deste ano, foram 41.252 casos prováveis de dengue e 4 óbitos confirmados. Em 2023, foram registrados 51.529 e 32 óbitos durante todo o ano. Petrópolis registrou 134 casos prováveis de dengue até a última quinta-feira. Em todo o ano de 2023, foram registrados 148, para você ver a pequena diferença, mesmo nos 2 primeiros meses do ano. Nova Friburgo já apresentou 183 casos, enquanto no ano passado foram 173, ou seja, também já ultrapassou o ano passado. Quando comparado somente o mês de janeiro de 2024, Nova Friburgo teve 149 casos a mais do que neste ano e Petrópolis 127 a mais. Teresópolis já apresentou 50 casos prováveis no ano, enquanto apresentou 29 apenas em 2023. Comparando o mês de janeiro do ano passado com o desse ano, houve um salto de 2 casos para 46. Olha essa situação, Em Areal, os números de 2024 aumentaram em mais de 800% em apenas 2 meses. Em 2023 foram registrados ao todo 18 casos. Entre janeiro e fevereiro deste ano, já são 172. Até o momento, em Partido Alferes foram registrados 124 casos, 20 a mais que em 2023. E em Paraíba do Sul, os números já são 41 casos a mais do que no ano passado. Comparado ao ano passado, atualmente nós temos 78 e 37, respectivamente. Lembrando, todos esses dados que nós estamos falando já são referentes ao todo o ano de 2023 e não somente a janeiro e fevereiro. A gente ainda, lógico, vai acompanhar o cenário epidemiológico até o final desse ano, mas a grande preocupação no início de 2024 é o combate à dengue. Mudando um pouco de assunto, o Senac RJ preparou uma programação de workshops de Páscoa, nos quais os instrutores ensinam a elaboração de pratos e sobremesas, como o bacalhau alagreiro e também com crosta de castanhas, e o famoso arroz caldoso de bacalhau com tapanede e tomates, o lombo de peixe com purê de mandioquinha e coco com picles de cebola. Além disso, entre outras receitas, e que foram idealizadas para atender pessoas com restrições alimentares.
Os minicursos ministrados por instrutores de gastronomia da instituição são gratuitos e voltados tanto para profissionais da área quanto para o público em geral. As aulas vão ser iniciadas no dia 14 de março e seguem até o dia 25 do mesmo mês na unidade de Petrópolis. Os interessados podem obter mais informações diretamente na unidade e pelo seguinte telefone: DDD 24 2017 6050. As inscrições também podem ser feitas por meio de um link que vai aparecer na tela para você. Falando ainda sobre questões alimentares, mas agora em relação à cozinha, nós vamos lembrar para você, para que está nos acompanhando, o estado de conservação da cozinha do Hospital Municipal Nelson Tsaerpe, em Petrópolis, porque a atualização sobre essa matéria. Está aí as imagens na tela para você que mostram, então, o descaso no hospital da cidade, na cozinha do hospital, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, após a denúncia do vereador Eduardo do Blog, né, que inclusive fez essas imagens, abriu então uma investigação administrativa para apurar a denúncia encaminhada pelo parlamentar, que foi encaminhada após a fiscalização. Foi aberto então esse processo, mas ele segue em sigilo. Entre as irregularidades que você vê aí na tela, estão aí lixeiras ao lado ali da alimentação, né, sem o devido tampamento adequado, o piso, né, a gente consegue ver ali, ó, não há piso também, os profissionais também têm dificuldades em relação ao escoamento da água e suporte até mesmo para as panelas. A gente viu logo no início das imagens, uma delas ali em cima de 2 caixotes que estavam no chão. Vamos acompanhar, relembrar para você, então, a fala do parlamentar após essa fiscalização na cozinha do hospital. Pessoal, estou no Hospital Municipal Nelson Tsaerpe, fundamental para a nossa cidade, para a nossa Petrópolis, e eu vou mostrar para vocês agora o ambiente insalubre que está essa cozinha. Logo quando eu assumi o mandato, eu peguei a reforma da cozinha, que enquanto jornalista, antes de estar vereador, a gente brigou para que fosse resolvida. Olha o estado que está essa cozinha, vê se tem condições do profissional trabalhar nesse espaço e dos pacientes e funcionários receberem uma refeição vida de um espaço insalubre como esse. Tá aí a gente acompanhando a fala, relembrando essa fala dele, né? Então, a gente lembra para você que o hospital fornece atendimento de urgências ortopédicas e psiquiátricas e a unidade também conta com internação em clínica médica e ortopedia, além de outras doenças. E vale lembrar, né? É importantíssimo que a unidade esteja bem conservada. A Prefeitura de Petrópolis divulgou, né, aquele release para a imprensa, informando lá que a unidade recebeu reformas, melhorias, novos equipamentos, e aí a gente vê essa situação toda. A fiscalização foi realizada no início deste mês de fevereiro, e no documento encaminhado ao MPRJ, o parlamentar alegou então risco à saúde devido à insalubridade do local. Questionada, a Prefeitura de Petrópolis afirmou que a cozinha do hospital passou por uma obra de reforma em 2021 durante o governo interino. No entanto, vários problemas foram encontrados no local pela atual gestão, entre eles o deslocamento do piso. A Prefeitura também informou que vai apurar a responsabilidade pela qualidade duvidosa da obra. A atual gestão está revertendo o estado de abandono encontrado, foi o que emitiu a nota. Mas aí a gente lembra aquele comentário que inclusive eu fiz durante a semana, que a situação é a seguinte: se encontrou irregularidades, por que ainda não fez nada? Por que a cozinha permanece no mesmo estado em que a gente viu ali naquelas imagens? São 2 anos que a atual gestão já está, né, como na prefeitura, né, no cargo, seu excelentíssimo prefeito Rubens Bom Tempo. Então por que não fez até agora um ajuste na cozinha? Fez as melhorias ali na recepção, mas o principal foco ali, ó, onde sai é distribuído alimento para a população e para os pacientes, para os funcionários, não recebeu uma intervenção sequer. O estado é esse, e aí quer questionar e colocar a culpa e jogar a responsabilidade para outra pessoa. Enfim, a gente vai continuar acompanhando sobre, inclusive, uma previsão de reforma na cozinha. A nossa equipe não recebeu resposta da Prefeitura de Petrópolis. Então, só recapitulando para você,
o Ministério Público abriu, então, um processo administrativo para investigar a denúncia encaminhada pelo parlamentar. O processo segue em sigilo. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido neste sábado para você. A gente volta daqui a pouco com a previsão do tempo. Então, não sai daí. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento então de saber como que fica o tempo e a temperatura. Boa noite, Richard. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Com previsão de chuva para este fim de semana, tanto para o sábado quanto para o domingo, a expectativa da maioria das pessoas é que a semana comece sem chuva. Mas, como vocês podem acompanhar aqui no nosso telão, a previsão é sim de chuva para todas as nossas cidades de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, vocês podem acompanhar que a previsão do tempo será de muitas nuvens no céu e possibilidade de chuva isolada. A tendência é que a temperatura se mantenha estável, variando entre mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens, temperatura estável e há probabilidade de chuva isolada. Os termômetros no município vão marcar mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, nesta segunda-feira, a temperatura deve diminuir e a intensidade dos ventos será fraca. A previsão é de probabilidade de chuva isolada com possibilidade de trovoadas e muitas nuvens no céu. Os termômetros vão variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Paraíba do Sul, o dia será de elevação na temperatura mínima, ventos fracos, sol entre nuvens e ainda assim possibilidade de chuva. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Pati do Alferes, a segunda-feira será nublada e de previsão de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 19 e máxima de 31 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia será de muitas nuvens no céu durante o dia e possibilidade de chuva. Com ventos fracos e ligeira elevação na temperatura, os termômetros desta segunda-feira vão marcar mínima de 21 e máxima de 31 graus. Bem, a segunda-feira começando chuvosa, mas agora é pegar o guarda-chuva e trabalhar, porque para o trabalhador não tem tempo ruim. Volto com você, Richard. Bom, tá aí para você então a previsão do tempo para essa segunda-feira. Já sabe, ele vai acordar cedo, se tem que levar ou não o guarda-chuva e se agasalhar, viu? Apesar de que em Petrópolis a gente sabe que, dependendo da localidade para onde você vai, é importante levar os dois ou nenhum deles, né? Varia muito tempo aqui na cidade. Olha só, de acordo com as informações do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, o Estado do Rio de Janeiro registrou 274.160 inscritos no Concurso Nacional Público Unificado. Foram mais de 2.650.000 inscritos em todo o país. Para garantir a participação no certame, os inscritos deveriam efetivar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União até a última sexta-feira. As taxas foram, então, de R$ 90 para cargos de nível superior e de R$ 60 para cargos de nível médio.
O concurso unificado oferece ao todo 6.640 vagas para 21 órgãos da administração pública federal e as provas vão ser realizadas em 220 cidades pelo país. No estado do Rio de Janeiro, o concurso unificado terá 11 cidades de prova. São as seguintes: Belfor Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, a capital Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João do Meriti e também Volta Redonda na região sul-fluminense. Além dos cargos com lotações de diferentes regiões do Brasil, os editais prevêem vagas para atuação no estado do Rio de Janeiro, no Ministério da Gestão de Inovação e Serviços Públicos, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, além do Ministério da Saúde e no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, além no INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e na Agência Nacional de Saúde Suplementar, entre outros órgãos. As oportunidades no Rio de Janeiro incluem vagas para médico, psicólogo, arquivista, bibliotecário, contador, antropólogo, além de economista, engenheiro especialista em ciência e tecnologia, analista em reforma agrária, entre outras carreiras. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar com a nossa repórter, a Alana Silveira, em Volta Redonda, porque a gente citou a questão do INMET aqui, você acompanhou também a previsão do tempo, mas o alerta de chuva para a região sul-fluminense permanece. Ontem, no Correio Petropolitano Debate, nós trouxemos informação sobre a possibilidade de um ciclone subtropical e a Alana traz mais informações para a gente em relação à previsão do tempo, né, a esse alerta do INMET para a região sul-fluminense. Olá, Richard, boa tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de perigo para chuvas intensas nas regiões do sul fluminense e da Costa Verde, incluindo os municípios de Angra dos Reis e Paraty. As defesas civis de Barra Mansa, Volta Redonda e Angra dos Reis já estão em estado de alerta. Há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação do Instituto é de não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, aparelhos elétricos e quadro geral de energia devem ser desligados. Mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil pelo telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. É com você. Obrigado pelas informações, Lana, nossa equipe no Sul Fluminense trazendo atualizações para você. A Secretaria de Educação de Teresópolis divulga na próxima segunda-feira, dia 19 de fevereiro, o resultado da pré-matrícula para turmas de berçário, maternal e jardim nas creches e centros municipais de educação infantil, os CIMEIs, para o ano letivo de 2024. O resultado será publicado na página oficial da Secretaria Municipal de Educação em educação.teresópolis.rj.gov.br e em listas impressas que vão ser disponibilizadas nas unidades de ensino. Pais e responsáveis devem estar atentos ao prazo para a efetivação da matrícula, a partir da próxima segunda, dia 19, e segue até o dia 29 de fevereiro, presencialmente, na creche para a qual a criança foi selecionada na cidade ou no interior. A Secretaria Municipal de Educação destaca ainda que, conforme a Lei Municipal 4.361 do ano passado, de iniciativa do Legislativo Municipal que foi aprovada, o preenchimento das vagas passou a ser somente pela pontuação obtida de acordo com os critérios sociais determinados em lei. Mãe trabalhadora, em situação de risco, necessidades especiais, mães adolescentes, além de programas sociais de baixa renda, entre outros, são alguns também dos critérios definidos para desempate. Além de criança em que a mãe tenha maior número de filhos menores de idade e crianças com maior idade. A lei alterou o artigo 1º da Lei Municipal de 2019, que institui a reserva de 50% das vagas nas creches e nos centros de educação por meio de sorteio. A partir de agora, a totalidade das vagas ofertadas pelo município vai obedecer, então, os critérios de ordem de pontuação. Então, fique atento.
Atento, essa pontuação é obtida conforme a avaliação da comissão avaliadora criada para fiscalizar, acompanhar e analisar os critérios de classificação. É formada por representantes das secretarias de Educação, de Saúde e também de Assistência Social, além do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal e dos Conselhos Tutelares 1 e 2, além do Ministério Público Estadual e da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Então, são alterações importantes, não deixe de verificar as suas pontuações e também o prazo adequado para fazer a matrícula. Bom, o Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para apresentar para você uma entrevista exclusiva que nós realizamos com um especialista em mobilidade urbana da Universidade de São Paulo, da USP. E a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios que a mobilidade urbana traz atualmente para as cidades. E mais especificamente, claro, sobre Petrópolis e o desafio com o transporte coletivo da cidade. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Bem, início aqui a nossa entrevista. José, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui com a gente e queria que você fizesse uma breve apresentação sua, por favor. Bem, boa tarde. Eu sou professor da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, há 35 anos, então já estou há bastante tempo. Eu sou engenheiro civil, trabalhei por 4 anos em empresas de projeto de engenharia, de 1985 a 1988, numa época em que essas empresas tinham, no caso, da ordem de uma dezena dessas empresas, mais de 1.000 engenheiros, 4.000 funcionários. Ou seja, uma situação bem diferente do que nós temos hoje, com um país menos complexo. Então, a gente vê essa apresentação serve como uma perspectiva histórica também para verificar o que aconteceu com o planejamento, com o projeto. Fui professor da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, em 1992 e 93, que é uma das 5 melhores do mundo na área de engenharia. Professor na Universidade da Flórida, em Gainesville, de Waterloo, no Canadá, de Viena, na Áustria, e do Minho, em Portugal. No Brasil, eu não conheço 2 estados, o Acre e o Amapá. Conheço um pouco dos estados brasileiros, na grande maioria, além da perspectiva no exterior. Então, nessa apresentação aí de experiência, trabalhando com infraestrutura de transportes, coordenei alguns planos de mobilidade, mas a minha ênfase em pesquisa são os sistemas de gerência de pavimentos, que tem uma interface, no caso de sistemas de gerência de pavimentos urbanos, com o tema, acho que, do que nós vamos tratar agora. Perfeitamente, ou seja, a experiência não falta, né, José? Vamos falar então um pouquinho sobre esse tema, mobilidade urbana, transporte, mais especificamente em Petrópolis, né? A gente vê hoje uma situação muito delicada em relação ao transporte que a população hoje utiliza, né? Por meio das licitações, das concessões, e a grande preocupação não só da população, mas também dos órgãos públicos, é como que o transporte vai ficar no futuro. Aqui em Petrópolis, as empresas, infelizmente, têm dívidas milionárias, não só
com fornecedores, né, mas também com próprios funcionários, dívidas trabalhistas, e uma situação insustentável em quesito de manutenção, de quebra de ônibus. Por exemplo, hoje mesmo nós realizamos um levantamento, pelo menos nesta semana, que ainda nem se encerrou, 9 coletivos quebraram aqui em Petrópolis e que afeta também, aí está diretamente ligada à mobilidade urbana. José, você comentou que atuou em diversos países. A crise do transporte hoje, ela é generalizada e o que levaria a essa crise? Olha, a experiência mais marcante foi na cidade de Viena. Eu fui professor em Viena e se você pegar o ranking das cidades, né, das melhores cidades para se viver, em qualidade de vida, e nisso a mobilidade, né, o transporte faz um papel importantíssimo. Nós vemos em todos os rankings Viena. Então nós vemos a cidade hoje, nós pensamos que ela sempre foi assim. E eu trabalhei no instituto que foi fundamental para que essa mudança, a transformação de Viena em melhor cidade do mundo ocorresse. Temos fotos da década de 1970 em que acho que as pessoas já viram a 25 de março em São Paulo, na época de final de ano, de Natal, aquele alvoroço. O centro de Viena, a gente pegar uma foto do centro de Viena, a gente estaria vendo a 25 de março em São Paulo. Ou seja, foi possível transformar uma situação caótica, fora de controle, inimaginável as duas fotos serem do mesmo local, se não estivessem os edifícios para comprovar que houve uma mudança, e essa mudança passou com o desenvolvimento e implementação de conceitos que hoje nós já temos. Ou seja, a partir do que aconteceu com Viena na década de 1970, nós teríamos que ter trabalhado lá atrás para que o que era futuro antes fosse um bom presente hoje. Então, a mensagem é possível? É. Exige investimento, exige conhecimento, exige sacrifício de todos. Quanto todos quiserem transferir para outra parcela da população o sofrimento, a gente não vai ter essas alterações. E isso ficou bem claro em Viena. Então, é possível fazer a mudança? É. É fácil? Não. Exige muito? Claro que vai exigir. Então, parece uma coisa... não dá para vir aqui e chegar com respostas, né, solução, tirar alguma coisa mágica, mas nós temos alguns exemplos. Seul, na Coreia do Sul, também passou por uma mudança em 3 anos, em que eles fizeram intervenções que, no primeiro momento, eram vistas como loucura e depois entraram nos anais técnicos como algo genial. Então, nós precisamos desse investimento. E isso passa pelo estudo de vários modos de transporte. Eu não sou expert em Petrópolis, já conheço, já fui pelo menos 5 vezes, 2 como turista, 3 a trabalho, fazendo estudos no trecho da serra, né, da rodovia, ficando em Petrópolis. Então, dá para conhecer um pouco do dia a dia, tanto também como turista e como sentindo a dificuldade. É uma cidade que tem problemas por causa da condição, né, de relevo geológico, geotécnico, então exige cuidados. Mas não é a única cidade do mundo que passa por essa situação. Então, nós vemos alguns exemplos de alternativas que precisariam ser analisadas. Quando eu falei de empresas de engenharia com 1.000 funcionários, eles estavam fazendo análises que não estariam sendo limitados pelas ferramentas computacionais, muito pelo contrário. Nós temos que fazer, por exemplo, em algumas cidades você tem o funicular, tem o teleférico. Não, mas Lisboa tem isso há 300 anos. Daí, algumas obras em túneis que precisariam não simplesmente mudar o congestionamento de lugar, mas ter um bom planejamento para que eles fossem eficientes. E nisso nós temos Guanajuato. Então, não estou falando só de Viena, Zurique, cidades da Europa milenares. Estou falando em cidade que foi destruída por um terremoto, por um maremoto, né, um tsunami na sequência, como Lisboa,
Guanajuato, que é num país que tem condições similares ao Brasil nas dificuldades, também é uma cidade com um contexto histórico. Então, ela é um misto de Petrópolis e Ouro Preto, e que, com engenharia, com o projeto, ela fez um avanço e se tornou muito melhor do que era. Então, é possível, mas um plano de mobilidade que nós temos no caso brasileiro, mais como um atendimento a uma exigência burocrática do que algo para, de fato, estudar a cidade num horizonte de 30 anos. E nisso nós temos que ser visionários, temos que ser sonhadores, não simplesmente escolher a melhor alternativa, chamar de melhor alternativa aquela que é a menos onerosa no presente. Já pensou se os romanos, quando fizeram a Via Ápia, eles estavam pensando em 2000 anos, enquanto que o nosso horizonte acaba sendo, por razões políticas, 4 anos. O planejamento não pode ser dessa forma. Ele acaba sendo limitado e nunca vai ter alcance. Você sempre vai ficar, né, numa linguagem que a população entende, enxugando gelo, ou seja, gastando energia para não ter resultado nenhum. Tá? Infelizmente, a mensagem não ela é otimista porque tem solução, mas ela não é milagrosa, mágica, no sentido de que amanhã está tudo resolvido. É uma situação em que vai exigir o comprometimento de todos os segmentos e no sentido de alcançar etapas ao longo do tempo. Então, não dá para pensar em outros modos enquanto a realidade é o transporte por ônibus, mas eu preciso de uma disciplina, né, no sentido de valorizar os que dão bons resultados, punir os que não dão bons resultados. Isso a gente aprende na escola, né? Tem nota de corte, de aprovação ou reprovação. Então, a vida ela repete, né, reprisa esses conhecimentos e é o que se tem de uma maneira geral com uma perspectiva histórica, né, de outras cidades o que elas passaram. A gente nota, então, que o planejamento ele é fundamental nesse sentido, principalmente pensando no futuro. E quando a gente pega hoje, então, José, aproveitando esse planejamento, a gente vê que a população brasileira, como um todo, está envelhecendo. E no atual formato que nós temos, né, a população, a partir dos 65 anos, deixa ali de pagar passagem. E isso também se torna ali algo importante dentro desse meio que a gente chama do transporte, seja ele trem, metrô, ônibus, em relação aos custos de manutenção e também até pelo próprio preço da passagem, incluindo nesse meio também os estudantes. A gente consegue fazer, por exemplo, uma previsão de como isso pode se tornar insustentável, de quanto tempo vai de fato se tornar insustentável termos esse tipo de formato de transporte aqui no país? É um bom exemplo de como o planejamento ele não é como deve ser feito. Ele é chamado de planejamento, mas com os dados do IBGE você tem uma expectativa de crescimento da população que não mudou muito, tá? Você pode ter alguns ajustes e, consequentemente, você tem uma expectativa de envelhecimento. Então, quando lá atrás se fez uma oferta beneficiando um segmento, as fontes de arrecadação precisariam ser cuidadas ao longo do tempo. O que se fez? Se pensou simplesmente no ganho político do benefício que eu estou ofertando, deixando para que outros encontrassem a solução. E ninguém falou nada. Então, isso não é planejamento. Isso é simplesmente tomar uma atitude que é boazinha agora e não resolve nada depois. Então, quando um pai faz um exercício de um filho para que ele vá bem na prova, ele não está fazendo um bem, porque o filho não vai estar preparado. Então, nós precisamos pensar no quê? Médio e longo prazo. Planejamento, inerentemente, é isso. Então, nós estamos tendo consequências de planejamento, chamado de planejamento, que não foi bem feito, porque eu preciso das fontes de arrecadação. Eu posso atrair uma população mais idosa, ela não vai pagar, mas ela vai trazer benefícios com os outros impostos que ela paga. Então, eu preciso ter esse equilíbrio.
Eu não estou aqui falando que tem que pagar ou que não é, mas as fontes de arrecadação precisam estar bem definidas. Esse é o planejamento, senão perdem todos. Aquele que teoricamente está sendo beneficiado, porque não adianta ele não pagar nada, mas ele não consegue andar porque o ônibus está quebrado ou ele está no congestionamento. Então, o que adianta é ele potencialmente poder utilizar algo que na prática não vai estar disponível, né? Em Petrópolis, nós temos, inclusive, José, você tocou num ponto que eu acho que é interessante, a gente volta a falar um pouquinho sobre planejamento, que é em relação a uma cidade turística muito próxima da capital. No entanto, Petrópolis hoje, você citou a questão do IBGE, a estimativa era de que Petrópolis teria 310 mil habitantes ah, em 2020, né? A gente lembra, não foi feito o censo por conta da pandemia e tudo mais. No entanto, Petrópolis teve uma queda até em relação à população, quando comparado ao censo de 2010. Mas a gente vê a cada dia o aumento da frota de transporte nas ruas, carro, van, caminhão, motocicleta. Esse aumento, ele pode estar atrelado também à má prestação do transporte e esse aumento, o que ele também pode representar dentro desse planejamento? Porque assim, você faz uma projeção de crescimento da população e também da taxa de motorização. Quando a qualidade cai, mesmo que a população diminua, o aumento da taxa de motorização vai levar ao aumento de carros, vai levar ao aumento de motos, onde as motos representam acidentes com gravidade, porque qualquer acidente com moto e bicicleta, ele é gravíssimo. Então, de novo, como é que Viena se transformou? Investimento em transporte público, mas fazendo com que todos usassem porque era a qualidade. Então, o pobre, o rico, a classe média estão usando porque ele tem qualidade e ele vai ganhar tempo, ele vai ter qualidade de vida independentemente de classe social. Mas ele precisa ter essa qualidade para manter a atratividade, e daí entra num círculo vicioso de coisa dando certo. Você tem um número muito grande de pessoas usando em que os benefícios pontuais, eles ficam diluídos e não quebram o sistema. A partir do momento que você tem um serviço com qualidade ruim, você perde pessoas e vai ter aqueles que só vão usar porque é de graça. Então, daí entra numa situação, numa espiral de problemas. Volta de novo ao planejamento. Então, eu preciso equacionar. Nós tivemos problema lá atrás. Então, como parar e dar sequência não é simples. Nós vemos isso na própria saúde. Você tem uma infecção, se você não faz o tratamento adequado, seu organismo já vai reagir diferente ao antibiótico. Então, é um organismo, não é um organismo vivo, mas ele é dinâmico. Então, nós estamos tendo as consequências e temos que entender como aconteceu com o tratamento. Ele precisa ser mais drástico. Não é que o remédio não vai funcionar, porque daí também a pessoa fala: não, agora não vou tomar mais remédio, agora não tem mais jeito. Não é essa a situação. Mas ele também vai ter que se conscientizar que ele vai precisar ser mais disciplinado e não abusar de novo. E isso está difícil de ser colocado. Fica muito mais cômoda a situação de deixar para lá, né? Então, não é simples. Eu vejo pelo exemplo de outras cidades, nós temos em alguns lugares também como referência negativa, em que o descaso preponderou. Para uma cidade com a riqueza cultural e histórica como Petrópolis, eu acho que ela tem fontes de atratividade que podem reverter. Eu acho que tem fontes de investimento que essas medidas, como eu comentei, né, o funicular, o teleférico, não é como só poesia, só como também como um mecanismo de transporte, mas que pode atrair empresas que vão fazer um investimento pela visibilidade. Então, ela tem uma situação favorável em relação a outras, mas não quer dizer que o favorável é fácil. Está dando para contribuir aí para a discussão, porque mesmo sem trazer nada, eu acho que é
importante a universidade e o quarto poder, né, a imprensa, sempre discutir para que também tenha as pessoas mais novas, para elas entenderem, não só como cidade, mas como vida, né? Acho que como Uhum. professor de você na imprensa, a mensagem é sempre de tentar fazer com que haja uma melhoria. Com certeza. Aproveitando, José, eu vou trazer um gancho um pouquinho no que você falou antes, em relação a médio e longo prazo. Quando se trata de médio e longo prazo, podemos pensar em quantos anos? Olha, normalmente um plano de mobilidade ele seria para 30 anos, ou seja, o longo prazo seria aí 30 anos. E a gente sabe que tem problemas urgentes, então não dá para esquecer. Mas, de novo, nós temos que ter um equilíbrio. Temos que tratar pessoas preventivamente, temos que tratar quem está na UTI. Se pensarmos só num caso, a gente erra muito. Então, nós não podemos esquecer os 30 anos. O curto prazo seria coisa de até 5 anos, e o médio prazo é entre 5 e 15 anos, 15 e 20 anos. É óbvio que isso são números gerais e que vai variar de cidade para cidade. Esse longo prazo também precisa de correções, mas essas correções precisam ser técnicas. O que mudou em termos de taxa de crescimento, de tecnologia? Podemos ter daqui a pouquinho o teletransporte, daí não precisa de, não tem mais problema, a tecnologia resolveu. Mas não simplesmente por causa de interesses. E não especificamente de Petrópolis, mas nós estamos no mundo real. Então, muitas vezes, as revisões elas acabam sendo direcionadas para interesses particulares. Então, uma determinada região era para ser desenvolvida quando tinha um determinado grupo, agora vai ter que ser outra, porque então, essas alterações deveriam ficar no campo técnico. A engenharia ela tem limitações, ela é probabilística, tá? A gente procura minimizar os riscos, minimizar os insucessos, mas sempre vai haver uma pequena, tomara, né, mas em alguns casos até considerável margem de dúvida, de incerteza que nós precisamos fazer os ajustes. Então, eles são normais. Os anormais para a nossa realidade é quando eles não vão pela razão técnica e sim esses ajustes para confronto de interesses, daí fica terrível, né? Porque a pior coisa é começar a não terminar e daí fica um círculo vicioso. É a população prejudicada, né? Uhum. Queria sua análise em relação ao seguinte: Petrópolis hoje tem em média 3 carros para cada 2 habitantes. É um número alto? Ou Altíssimo. isso, qual que seria ali o percentual adequado? E isso pode variar de acordo com algum tipo de transporte, como metrô, trem, teleférico, por exemplo. O que acontece? Como exemplo, algumas cidades elas tentam sensibilizar pela qualidade do transporte público e se não vai com o Piaget, educando, vai pelo Pinochet, pela punição. Tá? Então, Petrópolis não deveria fugir à regra. Então, eu preciso ter um benefício para toda a sociedade. Então, se eu tenho mecanismos de atrair para que as pessoas usem o transporte coletivo ou modos não motorizados, que é a filosofia de qualquer plano de mobilidade em qualquer lugar do planeta Terra, essa é a priorização. Mas, se eu não dou qualidade, eu preciso também, de uma certa forma, fazer com que haja um desincentivo. Então, com relação, em algumas cidades, você não tem a facilidade de guardar o teu carro, de estacionar o teu carro. Então, ele fica inconveniente. E isso, nós estamos falando de Nova York. Se você pegar Nova York, a- é o mesmo norte-americano, a mesma poder aquisitivo, mas a cidade faz com que seja proibitiva a posse dos veículos. Por quê? Porque o coletivo vai ter que prevalecer. Por outro lado, esse cidadão que vai sofrer uma certa punição para o bem coletivo, ele precisa ter a contraparte do Estado, através do que você comentou. Seja o bonde, seja daí você ter linhas que vão vencer os desníveis, né, o relevo acidentado com túneis. Então, nós temos essa situação
que envolve, de novo, o planejamento e a comparação de alternativas. Quando eu coloquei algumas outras, elas precisam ser comparadas, porque muitas vezes nós pensamos no custo sem levar em conta os benefícios e sem levar em conta o que tem acontecido sem aquela obra. Então, os impactos ambientais, uma vida humana perdida no trânsito tem um custo absurdo. As horas que nós perdemos, elas comprometem a saúde, a produtividade. Então, todas essas parcelas, quando são computadas, aquele túnel, aquele metrô, ele passa a não ser tão caro assim. Ele começa a dar resultado. Então, isso que precisa ser colocado de uma forma correta para que a população perceba. E se você fala um número, para o nosso bolso é um número altíssimo. A hora que você fala não fazer nada, o custo é ainda maior, nós vamos fazer um investimento. Então, é toda uma situação em que tem vários mecanismos, não tem solução universal e que vai precisar ser adaptada para as diferentes localidades, inclusive, de uma cidade complexa como Petrópolis, que não é tão grande em termos populacionais, mas as condições, relevo geológico e geotécnica, mas também a riqueza cultural. Então, você vai ter que tomar medidas. Então, Guanajuato, a questão de túneis foi também para preservar os locais históricos, para que não houvesse uma perturbação e um comprometimento. Algo mais ou menos parecido com o que nós temos que tomar cuidado também em Ouro Preto. Perfeitamente. Falando um pouquinho também, José, um outro tema que é importante e também tem sido amplamente debatido é a questão ambiental. A gente sabe, né, da poluição que os carros movidos a gasolina, principalmente diesel, eles têm ali um índice altíssimo para a poluição. Queria te fazer duas perguntas separadas. A primeira delas é a seguinte: essa preocupação com o meio ambiente pode acelerar, talvez, essa mudança em relação aos transportes? E a segunda é, como que a tecnologia hoje também pode auxiliar para diminuir esses problemas em relação à mobilidade urbana? Por exemplo, existem cidades inteligentes, isso pode ser uma realidade para o Brasil? Sim, nós temos que tomar cuidado para não ficar só com o rótulo e virar um modismo inócuo. É uma oportunidade, sim, de mudanças, mas considerando todas as parcelas. Então, a engenharia, muitas vezes, você faz uma intervenção, parece que você está destruindo, quando, na verdade, você vai fazer uma alteração em que haverá benefícios, porque se você tem um deslocamento, as pessoas ficarem paradas, né? Você tem esse impacto ambiental, depende da fonte, então não adianta só o carro ser elétrico, no caso da matriz energética brasileira, é favorável. Em outros países, você ali no carro não está tendo a emissão, mas para gerar a eletricidade, para abastecer o carro, você está poluindo o ar, e daí não dá para fazer uma barreira, o ar daqui está bloqueado, não vai ter problema, infelizmente. Então, nós precisamos pensar de uma maneira geral. Então, é uma oportunidade, já está ocorrendo essas mudanças, mas que elas precisam ser efetivas e não um modismo. Então, às vezes a pessoa pega um item, faz uma propaganda e, na hora que você analisa o todo, o balanço ele é negativo. Então, nós precisamos tomar cuidado, temos que ter mecanismos para não criar apenas mais uma oportunidade em que virou modismo e depois foi perdida. Então, precisa seriedade para aproveitar uma discussão extremamente pertinente, extremamente atual, mas é tão séria que ela não pode ficar na base só do modismo, né? Essa é uma preocupação realmente muito grande com esses. Você acaba ficando um pouco preocupado com os anos de vida, porque você já passou por experiências em que agora vai, não vai. Então realmente, não é um pessimismo, um descrédito. O professor tem que acreditar, tem que ser
ufanista, tem que ser otimista, mas não pode ser ingênuo. Esse também é o complemento, tá? Então, Ah, é uma oportunidade para se estudar. E, até como coordenador de curso de especialização, eu estava no transporte, num curso de transporte ferroviário, todo mundo, não, nós não vamos falar de eletrificação porque todas as locomotivas são diesel e tal. Então, em menos de 10 anos, a gente já viu toda uma tendência e os mesmos alunos que estavam, e quando você está querendo oferecer a mais para os alunos, eles estavam, mas a nossa empresa, tá? No caso era a Valec, era um curso para uma empresa da USP, para uma empresa pública, mas houve alguns alunos relutando em ter um conteúdo a mais, quando é sempre importante, porque as coisas são dinâmicas. Daí também ver com relação ao projeto das nossas rodovias. As rampas máximas, as nossas normas falam em rampa 6%. Não sei o que você conhece do interior de São Paulo, mas entre Campinas e São Paulo nós temos a Rodovia dos Bandeirantes, que a rampa máxima foi projetada há 50 anos com 3%. Com essa rampa máxima de 3%, você faz cortes mais altos, aterros e viadutos, ou seja, o custo inicial é maior. Só que o consumo de combustível que você tem ao longo do tempo é bem menor, a poluição do ar é bem menor, e hoje, nessa rodovia, eu consigo colocar caminhões automatizados e elétricos, nas outras não. Então, se nós tivéssemos lá atrás mudado o nosso referencial, hoje nós estaríamos modernos. Então, são coisas que nós, quando falamos de planejamento, nós temos vários exemplos, você citou alguns específicos, eu fui mais geral, né, não só atendendo aí a questão de Petrópolis, mas para mostrar que é fundamental. Então, você, às vezes, fazer um investimento maior. Nós fazemos isso, né? Ninguém vai fazer uma reforma em casa para durar 3 anos, para uhum. ter dor de cabeça depois. E, infelizmente, nas nossas obras públicas, não tem sido a regra geral. Temos capacidade técnica, isso que é o mais triste, né? E não usamos essa capacidade técnica das universidades e dos alunos formados pelas nossas principais universidades. É aquele famoso ditado, né? O barato acaba saindo caro, porque você tem Sim, diversos outros impactos no meio exato, também. exato. Sim. A E população sente isso e ela teria que ter nos responsáveis uma representação. E ela também, quando a gente fala em transparência, não é algo megalomaníaco sem justificativa. Teria que ter essa transparência. Seriam as finalidades, né, das audiências, das discussões e de levar essa informação como você está fazendo, ainda não levando a solução, porque infelizmente ela não existe, mas sendo parte da solução, porque são essas reflexões que vão fazer com que as pessoas que estão vindo sigam exemplos, procurem ver que as pessoas que fizeram também não fizeram o correto, fizeram o correto em Viena e também tiveram o benefício político, o benefício de viver numa cidade melhor. Ninguém é altruísta ou o Dalai uhum. Lama ou Madre Teresa. Não precisa ser nesse exemplo aí de altruísmo, mas nós temos que ter um comprometimento e um mínimo de rigor técnico. Com certeza. José, a gente sabe que quando a gente se trata de mobilidade urbana, a gente teria diversos pontos para abordar, né? É um tema muito amplo e que esbarra em todos os outros setores, né? Tanto turismo, mercado de trabalho, economia, principalmente, e tendo Você não sabe o que eu já vi nas implementações. Por exemplo, uma mudança de mão de direção para uma pessoa que fez a placa em determinada posição, ela ter que mudar, para ela é a coisa mais absurda do mundo. Aquela alteração no sentido da via que vai Uhum. facilitar milhões ao longo do tempo, é um transtorno. Ela vai xingar a pessoa que fez a mudança. Se isso acontece, dá para você imaginar todo o resto. Desculpa te interromper, mas eu Não, não por podia deixar de favor. falar para complementar e de dar mais subsídio, porque se isso já é um trauma, imagine outras Uhum. alterações, não é simples. Com toda certeza. Comentando justamente sobre essa questão
que a mobilidade hoje ela está atrelada a todas as outras questões que movimentam, né, o país, como a gente comentou, turismo, economia, mercado de trabalho. A gente vê que é um tema fundamental a ser amplamente debatido, e isso de forma diária, né? Vamos dizer assim. E você comentou a questão ainda logo no início da entrevista sobre medidas para cada 4 anos, né? Que envolve, aí, logicamente, a política hoje do país. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, José, para a gente poder finalizar esse nosso bate-papo, que apesar de não termos a solução definitiva, trazemos aqui alguns pontos importantes e relevantes que vão levar a essa solução, que é o seguinte: é, é, qual deve ser o olhar hoje, não só dos políticos, dos agentes que estão ali e que tomam de fato as medidas, mas também da população sobre esse tema. Porque a partir do momento que eu também sigo a regra no trânsito, para que o trânsito flua melhor, para que não exista um estacionamento regular, que eu atravesse na faixa de pedestre, de alguma forma eu já estou colaborando para que a mobilidade daquele local ele seja melhor. Nós temos, por parte da população, uma resposta muito positiva no geral. Nós muitas vezes vemos algumas exceções e tentamos generalizar, tá? Não tem país que respeite mais o não fumante do que o Brasil. Nós fomos descrentes, você é jovem, talvez não tenha acompanhado a discussão dessa mudança, né? Porque todo dono de restaurante mostrava um cinzeiro, em todas as mesas tem cinzeiros, meus clientes fumam, eu vou perder cliente. Qual que é a realidade hoje? Um respeito à lei que é pertinente. Então, se nós fizermos um plano, como acontece com as regras do trânsito, se ele for coerente, ele vai ter uma resposta positiva. Tá? Então, no caso do transporte, você vê o metrô de São Paulo, que eu conheço bem, o do Rio muito menos, não tem um chiclete, não tem um papel de bala, porque a pessoa é bem tratada, porque ele está sempre sendo limpo. Quando você tem um trem metropolitano que não é, daí você vê aquela mesma pessoa que respeita, ela não está sendo bem tratada, ela inconscientemente ela acaba protestando de uma forma que fique fora do controle. Então, o que nós precisamos? Que esse planejamento seja bem feito, com um horizonte aí precisamos também pensar, e que haja um comprometimento. Eu posso, a cada 4 anos, se houver uma mudança, trazer coisas para implementar, mas não destruir o que já estava para simplesmente falar que eu vou reinventar a roda. Isso é um problema que eu tenho acompanhado nas cidades brasileiras. Então, se você faz algo bem feito, a resposta é positiva. A população vai responder de forma positiva, independentemente da classe social. Nós temos vários exemplos. Então, isso é um ponto que precisa ser colocado para que, aí você colocou, né, os exemplos. E isso também acaba ficando como um atrativo, principalmente se trouxer algumas inovações para uma cidade turística. Então, algumas pessoas vão para cidades como Gramado e voltam maravilhadas também por causa do comportamento, como ela foi bem tratada. Tá? E vai para outro lugar. E Petrópolis é uma referência, então ela pode ser arrojada em algumas alternativas de mobilidade urbana para chamar de novo a atenção pelo aspecto que ela teve com Dom Pedro II, não é só no Brasil, mas em termos de ciência ele foi uma referência, não só ele como um grande pesquisador, mas um incentivador. Então, nós vemos e aprendemos e recapitulamos nos museus, né, de Petrópolis. Então, ela tem uma coisa que vai favorecer, assim como o comportamento do brasileiro, dos cidadãos, né, de respeitar quando o projeto é bem feito. Então, nós precisamos que ele seja bem feito. A resposta vai ser positiva. Perfeito.
José, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse tema que gera tanta discussão, mas que é extremamente importante. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que José Leomar, os amigos vão reconhecer José. Só para finalizar. Muito obrigado, Richard, pela oportunidade. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, eu que agradeço pela sua presença. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.